Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Lopes. O nosso tema, a intervenção no Rio de Janeiro, matéria que ele foi relator aqui no Senado Federal e que, no entanto, nesse momento o traz aqui no nosso estúdio para fazer uma leitura crítica dessa intervenção no seu estado, não é isso, senador? Exatamente. Eu sempre me coloquei com muito prazer, né, em ter sido relator de uma matéria tão importante, especialmente se tratando do meu estado, né, que é a intervenção federal, um estado de excepcionalidade, né, que só aconteceu pela primeira vez depois da nova Constituição de 88, mas eu sempre disse, a relatoria aqui no Senado era uma questão técnica legislativa, mas eu não ficaria só na questão técnica legislativa na aprovação do decreto em si. Eu disse que acompanharia de perto a ação, a organização, planejamento, enfim, acompanharia de perto a intervenção, ainda mais sabendo a necessidade, sabendo o quanto realmente a situação ela é crítica no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E fazendo esse acompanhamento, a que conclusão o senhor chega? Olha, eu citei, inclusive, após a aprovação do decreto, eu citei quando foi instalada a GLO. Quando foi instalada a GLO, que não houve vazamento nenhum, ninguém sabia que iria acontecer a GLO, nem eu mesmo sabia, e eu me deparei com a instalação da GLO num deslocamento meu para a Serra do Rio de Janeiro, para Teresópolis. Foi surpreendido também. E foi surpreendido também, mas positivamente. Por quê? Porque a presença das forças nas ruas, os militares nas passarelas da Avenida Brasil, eu vi muita gente passando, aplaudindo, o povo buzinando, aplaudindo a presença das forças. E eu disse que eu queria e esperava que seria assim também com a intervenção, porque quando você vê a expressão intervenção, você acredita que vai ser algo forte, algo que vai mostrar força realmente do governo brasileiro, do exército brasileiro. E desde o início eu não vi muita presença nas ruas. Participei de uma reunião da comissão da Câmara que foi instalada rapidamente, o que não aconteceu no Senado. Estou esperando e acredito que vai ser instalada o mais rápido possível a comissão externa do Senado, da qual eu quero fazer parte, para acompanhar exatamente isso. Mas participando da comissão, junto com a comissão da Câmara, com o gabinete interventor, naquele momento nós já falamos sobre isso, a questão da presença das forças, porque quer queira que não, ainda que esteja se planejando muito, ainda que a parte de inteligência ela está sendo, como é dito pelo general, ela é um trabalho muito minucioso, que está a pleno vapor, ainda que haja o trabalho de inteligência, interceptação, aquela coisa toda, mas a presença ajuda muito no psicológico. E eu creio, como já ouvi, que os recursos não foram enviados, demorou, parece que não chegaram ainda, quer dizer, é tudo que não podia acontecer. O assunto é muito sério. Então, não podemos brincar com a vida do povo do Rio de Janeiro. Essa questão dos recursos não terem chegado, isso é uma questão de gestão? Eu coloquei aqui como o governo batendo cabeça. Sim. Coloquei de forma muito clara, porque eu disse, eu sou relator, fui o relator, sou da base, sou aliado, mas não sou subserviente. Aquilo que realmente eu não concordo é aquilo que eu declaro. Então, nós aprovamos rapidamente o decreto, em menos de uma semana já saiu aprovado aqui do Senado, mas a MP, nomeando o gabinete interventor, demorou quase 50 dias para ser editada. Quando nós sabemos que uma MP, no momento que ela é editada, ela já passa a ter validade. Então, por que 50 dias para editar a MP, nomeando o gabinete interventor? E com isso, o recurso não podia ser enviado, a burocracia não permite. Mas se é um estado de exceção, um estado de exceção, melhor dizendo, um estado de excepcionalidade, a intervenção, então tem que ser tratada de forma excepcional. Então a burocracia não pode atrapalhar. E aí um primeiro problema, a burocracia atrapalhando. Até porque o criminoso, e para o criminoso não tem burocracia. Criminoso não tem licitação, não tem tribunal de contas, criminoso ele não tem burocracia. Ele age rápido.
E os números, infelizmente, mostraram isso. O senhor fez um pronunciamento agora justamente fazendo uma crítica, né, da situação desse trabalho da intervenção e falou que os números de março são os piores da série histórica. Série histórica que tem 20 anos, não é isso? Desde 91, quando os índices começaram a ser medidos da forma que são medidos, o mês de março de 2018, primeiro mês cheio da intervenção, ou seja, com 31 dias sob intervenção, o número de roubo de veículos cresceu, o número de roubo de cargas cresceu, o número de roubo de celulares cresceu, o número de roubos a ônibus cresceu, o número de tudo, a violência urbana cresceu. Para se ter uma ideia, no mês de março foram 5.300 e poucos veículos roubados no Rio de Janeiro, ou seja, um veículo a cada 8 minutos roubado no Rio de Janeiro. 30 roubos de cargas por dia no estado do Rio de Janeiro. As 4 cidades mais violentas do Rio de Janeiro hoje, que não constavam, já tinham sinais de violência desde o fracasso da UPP. E eu disse que eu não queria que a intervenção fosse como a UPP. Mas as 4 cidades, Campos, Macaé, Cabo Frio e Angra dos Reis, hoje são as cidades que figuram entre as mais violentas do estado. Ou seja, o crime migrou para o interior. O que nós alertamos o presidente da República e o general, que as ações, isso no primeiro dia, na primeira reunião do grupo de trabalho, nós chamamos a atenção junto com vários prefeitos, que o plano de ação teria que se estender, além da capital, para a Baixada, região metropolitana e interior. O senhor até chegou a gravar conosco uma entrevista falando que havia uma necessidade de fazer um cinturão e asfixiar o fluxo. Fronteiras dos estados. Isso. Entendeu? Então, inclusive na reportagem que eu vi semana passada, Campos, no último mês, foi a cidade mais violenta do estado. Então, essa estratégia que o senhor sugeriu, de um cinturão com as fronteiras do estado, para dificultar esse fluxo, ainda não aconteceu. E aí é na migração de um estado para o outro, né? O problema é que está acontecendo interno. O que nós estamos medindo é a questão interna. Não estou nem medindo ainda a questão do quanto a violência migrou para outros estados. E, pelo contrário, me parece até que a violência veio de fora para dentro ainda mais. Entendi. Então, quer dizer, são números e são questões que nós não podemos, e como relator da intervenção, como senador do Rio de Janeiro, eu não posso me calar diante disso. Senador, fazendo parte de uma comissão externa do Senado Federal para acompanhar esse trabalho, qual é a expectativa do senhor de ação? Bom, primeiramente, legitimados pelo Senado Federal e representando a comissão externa do Senado, nós vamos convocar uma reunião com o gabinete interventor, ou seja, com o próprio general Braga Neto, com o general Richard, que é o secretário de Segurança, com o delegado Rivaldo, que é o chefe da Polícia Civil, com o comandante da Polícia Militar, quer dizer, tudo isso já nomeado e indicado pelo interventor. Então nós vamos reunir o chamado gabinete de intervenção e eu quero, junto com essa comissão, junto com outros senadores que farão parte dela, eu quero tomar conhecimento a quanto anda todo o planejamento, organização e as ações efetivas. E registro aqui, essa burocracia pelo gabinete não está nomeado e o recurso, por isso, esbarrar na burocracia, né, e não poder ser enviado, 63 operações foram suspensas. E a minha pergunta é o seguinte, com a suspensão dessas 63 operações preparadas, o que aconteceu que poderia ser evitado? Ou que seria evitado? Quantas vidas se perderam? Que se deixou Quantos bens se perderam? Então, o assunto é muito sério. Não podemos viver apenas de gráficos, estatísticas, efeito colateral, presumido, não. O fato é real, a violência é real e nós temos que ter um tratamento real e efetivo contra ela. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Ok, eu que agradeço e, como eu tenho dito, eu quero ser a voz do nosso Rio de Janeiro aqui para clamar contra isso. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Eu lembro ainda que você pode rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.